Ao longo da minha carreira, eu consolidei uma convicção de que a preservação e as intervenções nos bens culturais, os processos de manutenção, conservação e restauro, são atos de cultura, como proposto, por exemplo, por Renato Bonelli. São ações motivadas por razões de natureza cultural, pelos aspectos formais, documentais, simbólicos e memoriais, são também de natureza científica, porque os bens culturais são portadores de conhecimento em vários campos do saber, e ainda ética, para não apagar ou deformar arbitrariamente traços do passado, privando presente e futuro da possibilidade de conhecimento e do papel simbólico de suporte da memória coletiva que os bens desempenham. E para enfrentar temas relacionados ao patrimônio industrial, eu acho muito importante entendê-lo como parte integrante das discussões do patrimônio cultural como um todo. E é porque é comum que, dadas as particularidades dos bens industriais, né, que existem em relação a qualquer conjunto de bens agrupados por tipo ou por tema, por exemplo, tentem tratar o patrimônio industrial apenas como exceção. E esse tipo de colocação e de abordagem é, no meu entender, uma desculpa para trabalhar com patrimônio industrial de modo prevalentemente empírico. Eu tenho abordado essas questões há algum tempo na minha produção científica, e nesta apresentação eu gostaria de pontuar alguns aspectos que considero fundamentais, de modo muito sucinto, sobre a questão dos instrumentos da preservação, para depois discorrer sobre dois aspectos correlatos, a relação patrimônio-ambiente e contestar o preconceito de que preservar de modo consciencioso é algo inviável do ponto de vista econômico. Estes não são, obviamente, os únicos problemas envolvidos, e essa escolha não significa que outros aspectos tenham menos importância, mas eu considero que são temas relevantes e sobre os quais eu acredito que eu posso oferecer contribuições de interesse e também argumentos consistentes para refletir sobre o patrimônio industrial e sobre o patrimônio na atualidade. Então, pensando nesses instrumentos para preservar o patrimônio, é importante entender que a preservação do patrimônio industrial está ligada à ampliação crescente do que passou a ser considerado bem cultural ao longo das últimas décadas, né? A arqueologia industrial, o patrimônio industrial, assim como a preservação de bens culturais e o restauro em particular, são campos que exigem necessariamente a articulação de diversas competências. Na preservação e no restauro, essa consciência está explicitada na construção do próprio campo. A preservação como campo temático e o restauro como disciplina são fruto de um processo entrelaçado, plurissecular, amplificado a partir de meados do século XVIII, um intercâmbio contínuo entre experimentações práticas, elaborações teóricas, propostas normativas, feituras de inventário, releituras críticas das experiências. Diversos autores consideram que o restauro adquiria estatuto epistemológico no início do século XX, com Alois Riegel, quando se configura, né, o campo se configura como autônomo, ou seja, ele constrói referenciais teórico-metodológicos e técnico-operacionais que são próprios, mas uma autonomia que não é isolamento, pois o restauro e a preservação devem necessariamente estar articulados a diversos campos do saber, pois sempre teve, né, o restauro sempre teve que mobilizar outros campos do conhecimento e por eles foi mobilizado algo que eu espero que ficará evidente mais adiante. Então, essas experimentações e discussões sistemáticas de vários séculos fizeram com que o restauro, como campo disciplinar, se afastasse do sentido comum da palavra restauro. Restaurar não é voltar ao passado ou uma suposta fase original, como prevalecia no século XIX e começo do século XX. Também não é uma operação meramente técnica, mas é uma operação ético-cultural e crítica, que analisa a obra no presente em sua translação no tempo, prefigurando a ação a ser empreendida pelo projeto. Um projeto que necessariamente faz uso, no caso do restauro arquitetônico, né, de projeto, um projeto que necessariamente faz uso da criatividade, por exemplo, como é possível ver nessa proposta para a estação de Mairinque, né, uma criatividade que faz parte do processo
e esse restauro comporta transformações que têm por premissa, na verdade, o respeito pela obra e pelas suas estratificações e interrelações com a sociedade da época, e se for necessário acrescentar novos elementos, devem ser novos elementos que mostrem ser frutos de demandas do presente, mas que se colocam de modo respeitoso na vida da obra como historicizada ao longo do tempo. Essa é a visão atual sobre o restauro no campo disciplinar, que está articulada a discussão sobre o que é patrimônio, e por que e para quem deve ser preservado, né? Algo que varia com o tempo e algo que é sempre relido criticamente com o tempo. Ou seja, é uma atenção que não se volta só às obras excepcionais, mas aos testemunhos do fazer humano que passaram a ser considerados de interesse cultural, e esse cultural é entendido de uma maneira muito alargada. E uma observação importante a fazer é que o restauro não é algo universalmente aplicável, porque é afeito a grupos sociais cuja percepção cultural prevalente do tempo é de linearidade, uma percepção de origem judaico-cristã, que é ancorada na consciência de ruptura entre passado e presente. Como mostra Schoer, retomando Hegel, os monumentos devem ser entendidos como elementos de rememoração, artefatos e instrumentos da memória, feitos para celebrar fatos, crenças, pessoas, ritos, etc., e são uma constante cultural, aparecendo nos mais diversos grupos humanos. Já o restauro é associado à noção de monumento histórico, que é uma construção cultural amplificada a partir do Renascimento italiano e é pautado, como eu disse, né, na noção de ruptura entre passado e presente, e se referem a bens, fossem ou não monumentos intencionais em sua origem, modestos ou não, que com o tempo adquiriram significação cultural. O Leonardo Castriota nos recordou nessa manhã, né, as complexas questões em relação à autenticidade, invocando as análises da Maria Pilar Garcia Coetos, né? E isso está muito ligado a essa percepção de tempo e a relação do tempo da matéria. E por isso os instrumentos do restauro são importantes também para refletir sobre o âmbito ampliado do patrimônio cultural, porque indaga de forma crítica o papel da matéria e do tempo nas expressões culturais. E são instrumentos que podem ser úteis mesmo para grupos com noção predominante de circularidade, em que podem existir artefatos preservados em sua materialidade transladada no tempo. Então, feita esse pequeno esclarecimento, é importante lembrar também recordar que em relação aos bens industriais, muitos autores acham que porque eles são de grande porte e têm que passar por transformações tão amplas, não dá para aplicar, por exemplo, eles não podem ser tratados no âmbito da Carta de Veneza, por exemplo. Esse tipo de raciocínio é falho por muitas razões, entre elas que a necessidade de adaptação a grandes complexos na contemporaneidade não é prerrogativa do edifício industrial, né? Um mosteiro, uma caserna, etc., também podem ser grandes, e por esse raciocínio seria necessária uma elaboração teórica para os mosteiros, outra para as casernas, e assim por diante, né? Isso que eu estou falando não significa deixar de considerar as especificidades de cada uma dessas tipologias, nem as particularidades de cada um dos bens, porque isso faz parte do método da restauração, da aproximação metodológica ao restauro, né? E eu discordo também das leituras em relação à Carta de Veneza, que enfatizam apenas uma relação fetichista em relação à matéria, porque, na verdade, o que ela pede é uma aproximação crítica à materialidade. Vejam que a primeira frase da Carta de Veneza é portadora de mensagem espiritual do passado. Algo que vai conclamar, e uma noção alargada de monumento histórico, e que vai conclamar a mobilização, no artigo 2º, todas as ciências e a técnica, mas está falando que a mensagem espiritual do passado vai ser preservada pelo respeito da materialidade e configuração trasladada no tempo. Mas isso não significa deixar de levar em consideração outros aspectos, porque isso está aqui no artigo 2, e está na primeira frase da carta. A questão é que eu acho, e aí eu discordo do Munhoz, da leitura do Munhoz Vinhas,
em relação às teorias clássicas, que falam que se baseiam unicamente na imanência, né, ou prevalentemente na imanência, no fetiche pela matéria, porque desde Hegel, como bem colocou Castriota, trata-se de atribuição de valores pelos sujeitos. É algo que o Vinhas não evidencia, por exemplo, nem em relação devidamente em relação ao Hegel. Ele fala isso em relação ao Hegel, mas acho que não evidencia com o mesmo peso, mas não trata em relação às propostas do segundo pós-guerra, como, por exemplo, Brand e a Carta de Veneza, que são propostas baseadas na fenomenologia, em que a recepção pelo sujeito tem um papel primordial. Né? Então, eu acho que nós devemos também relembrar, em relação à Carta de Veneza, que Roberto Pani, que fez a conferência inaugural do evento, né, do evento que deu origem à carta, invoca a instância psicológica, isso na conferência de abertura, como sendo algo de suma importância. E eu acho que nós temos feito uma leitura muito redutora e muito pouco circunstanciada desse documento. Mas é um fato que esses documentos foram usados de um modo muito restritivo e redutor, e muitas vezes tecnicistas, mas o documento não para aí e não assim, não veta, pelo contrário, ele reclama a colaboração de todas as áreas, né, trabalhando de uma maneira compartilhada. E eu acho que existe no Brasil, e não apenas aqui, uma relação muito conflituosa, e principalmente dos arquitetos, com a preservação, ou ignorando a existência de um campo disciplinar que trata desses temas, ou atribuindo ao campo disciplinar limitações, como ser uma operação técnica, por exemplo, ou que impõe também as restrições a ponto de impedir a criatividade e inviabilizar o uso para temas contemporâneos, para as necessidades contemporâneas. Essa é uma visão muito redutora que mostra um desconhecimento ou uma deliberada desqualificação do que é a restauração como definida no próprio campo. Ou ainda nós deformamos, esses instrumentos são deformados para justificar posturas que são muitas vezes individuais e sem relação com a construção feita por esses instrumentos, por esses mesmos instrumentos. Eu considero que pela consciência da responsabilidade envolvida, social e perante os diversos campos do conhecimento no presente e no futuro, é preciso resolver essas questões de modo que a ideia subjetiva se torne acessível a um juízo com relação a um campo de objetividade. E por isso que o restauro deixou de ter uma abordagem prevalentemente empírica e passou a ser guiados por princípios éticos e científicos, para então voltar-se para as especificidades que cada obra possui, né? Existe ainda essa incompreensão de atribuir essas limitações aos instrumentos do restauro, mas que não são dos instrumentos, são da forma como nós lemos esses instrumentos, porque existem muitas experiências muito bem-sucedidas que assumem que a preservação se move e tem por objetivo questões culturais que dão conta de problemas de uso, de eficiência, são viáveis do ponto de vista econômico e devem e são articuladas diferentes formas de apreensão dos bens culturais na atualidade. Existem variadas propostas de interesse sobre o patrimônio industrial, por exemplo, que podem ser vistos nos resultados do Prêmio Domus de Restauro, que enfatiza a relação positiva entre restauro e projeto respeitoso e inovador. Então, ao patrimônio industrial estão associadas diversas questões, como modos de construir, formas de organização da produção, transmissão dos saberes, condições de trabalho, manifestações culturais e lutas para reivindicar melhores condições de trabalho e de remuneração. As marcas físicas que esses bens carregam ajudam em processos de rememoração e são importantes instrumentos para combater o negacionismo. Quando esses espaços são transformados de modo imponderado, a riqueza de informações e as possibilidades de associação são muito empobrecidas. E as questões socioeconômicas e políticas envolvidas não são desprezadas pelo restauro, mas são as razões que levam a preservar as norteadoras para mediar tensões e conflitos que sempre existiram e sempre existirão. E no que respeita ao método, não há insuficiência do restauro, mas correntes diversas.
O mesmo problema pode ter distintas soluções, isso já nos ensinava Alois Hegel, né? Não existe uma única solução, aceita de modo universal e atemporal, mas várias soluções possíveis de pertinência relativa. E essa diversidade de soluções não implica que qualquer ação seja de preservação, porque essas ações devem ser justificáveis pelas razões que levam a preservar como ato ético-cultural, essencial para circunscrever os objetivos, com repercussões nas escolhas técnico-operacionais também, né? Existem critérios que não se confundem com regras, nem com passo a passo de manual, que conformam o campo e delimitam o que é conservação e restauro, separando-os de ações arbitrárias que exorbitam de suas motivações e objetivos. Os aspectos teóricos da conservação e restauro são construídos social e culturalmente, e por isso eles têm um caráter intersubjetivo e são submetidos constantemente a reavaliações críticas. Desqualificar a discussão teórica, cujo intuito é problematizar as questões envolvidas, e não oferecer respostas fáceis para questões complexas, ou seja, desqualificar a discussão e desqualificar os princípios, é deixar de estabelecer as bases para nortear as soluções de conflitos, pois soluções pertinentes à restauração não são, nem nunca serão uma média apaziguada da soma dos fatores isolados. Sempre persistirá uma tensão intrínseca ao processo. Então, conservação e restauração de monumentos históricos como ato de cultura é pautada, sem prejuízo de outras questões envolvidas, na aproximação crítica e no respeito pelos aspectos documentais da obra, pela sua materialidade e conformação como transladadas do tempo, também no que se refere à consubstanciação nelas de aspectos memoriais e simbólicos, o que tem muito a ver também com formas de apreensão, o todo mediado pelas contribuições dos mais variados campos do saber. E nós temos uma enorme dificuldade de perceber que uma coisa não se dá sem a outra, né? Nesse mundo binário e redutor em que nós estamos vivendo. A solução se dá a partir do entrelaçamento dos diversos fatores e não em detrimento de nenhum deles. E aí eu passo para o meu segundo ponto, né, que é a relação de restauro e ambiente, que a partir da ampliação crescente do que é considerado bem cultural, né, isso resultou num alargamento da teia de relações em que o patrimônio está inserido e do papel em que o patrimônio pode desempenhar. Cada vez mais é explicitada a relação do patrimônio com questões de cultura, essa cultura entendida em senso muito abrangente, e também com a maneira como o patrimônio pode qualificar o ambiente. Isso pode ser visto, por exemplo, no papel que as estruturas ferroviárias da cidade de Mairinque, por exemplo, e que as estruturas e os destinos dessa estrutura têm uma incidência direta na qualidade das áreas urbanas, nos modos de vida, nas apreensões dos espaços, e podendo também mencionar muitos outros exemplos. Eu estou falando de exemplos paulistas, que são os que eu conheço mais, estudei mais, como, por exemplo, Paranapiacaba, em que temos uma ferrovia que conforma uma cidade. São poucos os autores, porém, que estabelecem explicitamente a relação entre a forma como nós tratamos os bens culturais e as consequências que o descaso ou uma má intervenção podem ter no que respeita à memória coletiva e os distúrbios que isso pode acarretar. É algo que demanda necessariamente estudos multi-interdisciplinares que estabeleçam pontes entre, por exemplo, restauro e psicossociologia. Mas há tentativas de lançar pontes para esse diálogo, né? O Leonardo Castriota, de manhã, levantou várias. Choé, por exemplo, faz comparações entre distúrbios gerados pela perda de memória para o indivíduo e destruições de monumentos e alterações da memória coletiva. Ela evidencia que a relação entre memória individual e coletiva não pode ser feita de um modo automático, mas aponta para possíveis perturbações da identidade individual e social que a deformação ou destruição sistemática de monumentos pode acarretar. Outra questão é o papel que os bens culturais podem desempenhar como um contrapeso para excessiva presentificação da existência. Marc Augé
ao analisar os processos da chamada globalização, do consumismo, das formas de relação com o passado, mostra que nós necessitamos simultaneamente do passado e do futuro para sermos contemporâneos, e aponta os perigos da excessiva presentificação. Hartog, no seu último livro, Cronos, ele retoma argumentos do regime de historicidade para afirmar que o presentismo canibaliza as categorias de passado e futuro e que não mais acredita na memória, mas se remete apenas não mais acredita na história e se remete apenas à memória, que é, em suma, uma extensão do presente em direção ao passado, mas sem abertura para o futuro. Pautar a preservação, sobretudo nas formas de apreensão do presente, que é algo muito válido, pautar nas formas de apreensão do presente, mas pautar, sobretudo, em detrimento de aspectos documentais, acaba por reduzir o tratamento dos bens culturais a vicissitudes de um dado momento, pois essa apreensão é um retrato do aqui e agora, e do ponto de vista do método, ela não precisa ter um compromisso com a longa duração, que é algo que a história tem que ter esse compromisso. Que a longa duração, ao ser desconsiderada, coloca em risco uma das funções essenciais dos bens culturais, que é a de nos ancorar no espaço e numa percepção alargada de tempo. E isso tem implicações éticas relevantes em outros domínios, como nas discussões sobre sustentabilidade, ambiente e equidade intergeracional. E o achatamento no presente resulta na deformação de documentos que são portadores de conhecimento e de aspectos simbólicos, são suportes da memória coletiva e parte da formação de identidades que são processos necessariamente longos. E o que, desrespeitar gera problemas tanto para os indivíduos quanto para a coletividade. Essas colocações que eu estou fazendo não visam menosprezar as formas de apreensão das obras pelo presente, pelo contrário, mas são um apelo para utilizar os instrumentos críticos do campo da conservação e do restauro como mediadores para o encaminhamento da solução de conflitos. Princípios que ajudam a entender como os distintos fatores se consubstanciam na materialidade e na configuração da obra transladada no tempo, e asseguram que formas de apreensão, novos usos, aspirações políticas de rentabilidade sejam levadas em conta através do respeito pelos aspectos materiais de conformação e documentais, porque isso tem implicações para questões de identidade, memória e qualidade de vida. Num livro que foi publicado recentemente, o Roman Krznaric mostra os perigos, inclusive para a sobrevivência da espécie humana, da prevalência patológica de uma abordagem de curto termo na nossa sociedade. Ele preconiza um maior equilíbrio entre estratégias de curto, médio e longo prazos e apresenta modos para nós fazermos isso. Ele não explora o potencial que o patrimônio histórico pode ter nesse quadro, e cabe a nós, evidenciar esse viés, e nós temos a obrigação de inserir esse dado na equação. Já Salvatore Settis, a partir de sua formação em arqueologia e história da arte, estabelece uma interlocução com diversos profissionais de áreas como direito e sociologia. E ele tem lançado luzes muito relevantes sobre temas relacionados à proteção dos bens culturais e sobre arquitetura, em suas interfaces com a cidade, a paisagem, e nas interrelações com o direito civil e o todo mobilizado em prol do bem comum. As mudanças imponderáveis do ambiente e da paisagem são apontadas por Settis como geradoras de um grande arco de patologias psicofísicas e de uma difusa patologia social. O Settis apoia-se em trabalhos como o da equipe do sociólogo Keiser, que a partir de experimentos aprofunda a proposição do Wilson e Kellen, a de que todo vidro não substituído e outros sinais de desordem são um convite a outras contravenções. A proposta das janelas quebradas despertou grande interesse e muitas ações foram implementadas tomando por base, mas muitos críticos apontam a sua insuficiência em especificar o que é desordem, e apesar da proposta apontar para a correlação entre desordem e contravenção, ela não comprova de maneira efetiva o nexo causal entre elas. O que o Keiser fez foi aprofundar o problema discutindo a difusão da desordem,
depois de conceituar desordem, foram feitos 6 experimentos de campo de modo controlado, que mostram que sempre que a quebra de uma norma, a tendência a desrespeitar outras normas cresce, duplicando em alguns casos e chegando quase a triplicar em outros. Sempre que uma norma é quebrada, outros desrespeitos acontecem, né? O Setes menciona também outros estudiosos da criminologia ambiental que mostram que a degradação da paisagem, especialmente da paisagem urbana, é importante fator de indução de contravenções e comportamentos criminosos, e que a melhoria do ambiente diminui a incidência desses problemas. Quem vive num bairro mal mantido e sem elementos identitários tende a violar diversas normas. Nesse sentido, manter bens culturais e áreas de interesse para a preservação em bom estado dá instrumentos que colaboram com a melhoria geral da qualidade do ambiente e com a promoção de condições de vida mais dignas. E o patrimônio industrial pode desempenhar um papel importante nesse sentido, também porque muitas vezes ocupa áreas extensas. Ele pode ser um relevante vetor de regeneração de áreas degradadas, se for estudado de modo interdisciplinar para ser inserido adequadamente numa dada realidade socioeconômica e cultural. Esse tipo de percepção vem também por um viés diferente, interno ao próprio campo do restauro. A melhoria das condições gerais do ambiente é percebida como relevante para a preservação das obras de interesse patrimonial naquele mesmo ambiente, como foi proposto pelo Giovanni Urbani, num plano piloto para a conservação da Úmbria, ou seja, um plano territorial, que é de 75, mesmo ano da Carta e Declaração de Amsterdã, também preocupadas com a preservação numa escala abrangente, levando em conta o tecido social. A ênfase do plano é no controle das causas de deterioração para desacelerar processos de decadência dos bens, ao mesmo tempo em que são estruturadas ações de manutenção. O Urbani contesta, né, a escolha recorrente de fazer intervenções excepcionais em obras isoladas em detrimento de uma prática de manutenção constante. Ele questiona se, em vez de um grande monumento restaurado com custos elevados numa área degradada, não seria mais adequado melhorar, mesmo que de modo mínimo, o estado de conservação do contexto como um todo, o que inclui o monumento que se quer restaurar, e isso garantiria a conservação abrangente e duradoura de toda a área e de seus monumentos. Estendendo esse raciocínio, as ações estruturadas em torno dos bens culturais, incluindo o patrimônio industrial, pensadas em escalas abrangentes, podem contribuir para a melhoria da qualidade geral do ambiente, isso está associado à promoção de condições de vida mais dignas. Além do mais, muitos sítios industriais podem ter interesse também para a preservação do ponto de vista do meio ambiente, coisa que a gente às vezes esquece em relação à indústria, né? Pois alguns deles, ao permanecer abandonados, formam ecossistemas muito peculiares, e únicos, né? E ainda há casos de relação intrínseca entre indústria, ambiente e natural, como no caso das hidrelétricas, por exemplo. Reconhecer a relação indústria-ambiente significa também questionar as consequências, muitas vezes problemáticas, do processo de industrialização. O exemplo é a expansão ferroviária em São Paulo, né? Meu tema de predileção, de estudo, que associada à expansão agropecuária, trouxe concomitantemente muitos benefícios, mas foi acompanhado de um excessivo e extensivo desmatamento e conflitos ásperos com os povos originários. Outro aspecto a ser explorado em relação ao patrimônio é o do direito intergeracional, que é o problema do meio ambiente, da ecologia, tem detido a primazia dos debates, mas a questão cultural não pode ser menosprezada. A responsabilidade do presente em relação ao futuro está enunciada há vários séculos, e no campo da preservação, por exemplo, ela aparece na Carta de Veneza, e aparece também, e daí de forma explícita, na Declaração da Conferência da ONU de 72, né? É um tema que é entrelaçado com a teoria de direito, em que colocações de grande importância foram feitas ao longo de várias décadas sobre equidade intergeracional,
como nos escritos do John Rawls e no relatório da ONU de 87, né, conhecido como o relatório da Comissão Brundtland, ou ainda por Edith Brown Weiss, que mostra a importância de conservar os nossos recursos naturais e culturais. Na reedição do livro, a autora mostra que muito da ênfase esteve em nossas obrigações em relação às gerações futuras, mas não nos direitos das gerações futuras. Ela diz que nós não podemos mais ignorar que esses problemas são intergeracionais e que o bem-estar das gerações futuras depende das ações que nós tomamos hoje, e ela coloca a cultura no meio disso tudo. E essas preocupações, né, que eram fruto de uma preocupação de um momento, elas repercutem na nossa Constituição de 88, e nós temos trabalhado no Brasil com algumas dessas questões em relação aos bens culturais. Porém, eu acho que para nós ainda falta uma maior articulação entre distintas vozes, inclusive no âmbito mais propriamente dito do restauro. Então, eu vou entrar agora no terceiro tema, né, que apesar de existirem vários exemplos de intervenções pertinentes ao campo do restauro, que dão conta de uma série de questões, um dos pontos em que o patrimônio cultural é sistematicamente desqualificado diz respeito às questões econômicas, pois uma preservação conscienciosa é sempre vista como inviável e muitas vezes como algo alienado da realidade, né? Em relação ao patrimônio industrial, o caso muito expressivo foi justamente o dos armazéns do Porto de Santos, que foram cruciais no sistema de exportação e importação de São Paulo. Por eles passaram uma quantidade enorme de mercadorias relevantes nas atividades agroexportadoras, mas também no processo de industrialização do próprio Estado. Não apenas pelos capitais, mas pelo maquinário que chegava importado, né? A preservação do conjunto foi aprovada pelo nosso órgão estadual de preservação, o CONDEFAT, em 2010, mas surgiram muitos conflitos porque um dos armazéns estava numa área adquirida pela Petrobras para a construção de um novo complexo, que previa a demolição parcial de um dos principais armazéns. E esse conflito, em vez de gerar um acordo que poderia oferecer à Petrobras outras áreas ali próximas, áreas vazias, vazios urbanos, né, e também aproveitar né, o próprio armazém para atividades previstas no programa, na verdade resultou na revisão do tombamento e parte do armazém foi demolido, né? Ele sobrou um terço do armazém praticamente, e com isso a percepção espacial e da sua importância foi do ponto de vista literal e figurado mutilada, né? A torre, né, as torres previstas e as torres já construídas interfere também na apreensão do complexo ferroviário portuário, inserindo um elemento totalmente alheio à sua escala. Né, os fatores que pesaram na decisão têm muito poucas relações com a preservação entendida como ato ético-cultural. Os argumentos contrários a demolições indistintas foram considerados passadistas, fetichistas e contrários ao progresso. E esse tipo de desqualificação é recorrente e aparece, por exemplo, nas polêmicas sobre o Cais José Estelita, no Recife, e nas transformações do bairro da Moca, em São Paulo, em que diversos complexos industriais têm sido postos abaixo para a construção de condomínios residenciais com torres de numerosos pavimentos autônomas entre si, sem relação com a paisagem do bairro. O mercado tem homologado um só tipo de ocupação a partir da tábula rasa e uma forma de morar, resultando no empobrecimento da paisagem urbana e das variadas formas possíveis de habitar. Há uma perda enorme de diversidade, inclusive arquitetônica e social, quando vilas, pequenos comércios, armazéns, indústrias que foram construídos paulatinamente vão, a olhos vistos, sendo derrubados e substituídos por uma única tipologia de ocupação. No entanto, soluções alternativas são possíveis, mas têm tido pouca ou nenhuma possibilidade de se manifestar, devido também a uma mentalidade que trata de maneira pouco equânime os aspectos econômicos envolvidos, algo que foi possível ver tanto no caso das torres da Petrobras, quanto no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Né? Nós temos ouvido falar com frequência de questões de sustentabilidade no campo da construção,
E no mundo dos investimentos, um dos aspectos que mais tem aflorado é a questão dos critérios ESG. Vocês já notaram que quando se trata de bens culturais, sustentabilidade e critérios ESG desaparecem totalmente da discussão? E tudo se resume nos supostos altos custos de manutenção e de restauro, como no diagnóstico que diz que custa ao Estado 15 milhões por ano, mas em nenhum momento é apresentado o dado de quanto ele rende ou rendeu ao Estado e ao município pelos eventos que são ali realizados e seus impactos na economia formal e informal em torno do ginásio, né? Tudo se volta para os supostos altos custos de manutenção e restauro, algo muito diverso dos aspectos que Mônica Junqueira levantou em relação, por exemplo, levantou em relação ao ginásio, né, que além das questões propriamente arquitetônicas, ela invocou diversos aspectos culturais e sociais e o papel do esporte como fator de educação para uma vida saudável e o impacto disso nos custos com saúde pública, né. Quando a preservação é desqualificada, a argumentação nunca vem acompanhada de estudos econômicos complexos que explorem as diversas questões envolvidas num diálogo colaborativo entre áreas, pois a destruição tem custos que vão além das despesas da demolição em si e dos transportes dos escombros. Tem, por exemplo, as consequências da poluição ambiental e sonora na saúde das pessoas de áreas próximas e, portanto, nos gastos públicos com saúde, tem consequências no aumento do tráfego de caminhões, os impactos ambientais do transporte e também dos próprios dejetos de demolição, tem os gastos de energia envolvidos com a fabricação dos novos materiais a serem utilizados e de seu transporte, e a emissão de dióxido de carbono associada a todos esses processos. Nada disso aparece nos cálculos, apenas uma planilha bruta, no máximo, dos custos do restauro e da manutenção. A título de exemplo, se o edifício sede da Organização das Nações Unidas em Nova York tivesse sido demolido e outro de igual área fosse construído em seu lugar, teriam sido necessários entre 35 e 70 anos para que um melhor desempenho do novo edifício superasse as emissões de dióxido de carbono resultantes do processo de demolição nova construção. Outro estudo, também dos Estados Unidos, mostra que a renovação dos edifícios com melhoria de desempenho pode gerar emissões significativamente menores, entre 50% e 75% a menos do que novas construções. Esses cálculos são muito complexos porque eles dependem de diversos fatores, como a metodologia adotada, o clima local, a matriz energética, o tipo e origem dos materiais utilizados na construção, etc. No entanto, são dados passíveis de cálculo e podem ser utilizados com consistência também para o patrimônio histórico. Para um tratamento sério e idôneo de questões ambientais, sociais e de governança, os propagados critérios ESG em relação ao patrimônio cultural no Brasil, nós precisamos trabalhar consistentemente com questões como história, memória, identidade, nas formas de apreensão, os dados econômicos e ambientais, mas vistos de modo complexo, como, por exemplo, trazendo os dados de emissão de carbono. Significa, em termos econômicos, a perda de bens que compõem identidades e as possíveis consequências psicossociais disso, que são ruins, pelo que a gente tem notícia, né? Será que o que importa é apenas a operação com o rendimento mais alto possível, no menor prazo, e não uma operação menos rentável, mais viável e ambiental e socialmente responsável? Quanto valem a identidade e a memória? Preservar é uma atividade que deve ser encarada como um investimento, assim como educação e cultura, cujo retorno não será necessariamente financeiro, pode ser também, mas não é necessariamente, mas reverte em benefícios de natureza psicossocial, voltados a uma cidadania mais plena. E falta uma interlocução muito mais ampla entre os diversos campos e setores para elaborar análises complexas e fundamentadas que tenham por base parâmetros realmente amplos. Nós também aqui no Brasil temos muito poucos dados comparativos que mostram as diferenças entre custos e consequências de intervenções conscienciosas versus grandes transformações. Que eu conheça no Brasil, nós não temos nenhum comparativo, né, a partir de um exemplo.
Os exemplos sobre os quais eu li são italianos e pontuais, como as propostas do restauro tímido, do Marco Ermentini, que aconselha, né, um parêntese, que aconselha a timidina para os arquitetos com egos desmesurados, e que no estudo que ele fez para a igreja de Santa Maria em Bressanoro, com uma criteriosa conservação da matéria e formação de mão de obra local, sem apelar para a substituição maciça, isso resultou num custo 30% menor do que o orçamento de uma grande empreiteira. No caso das fachadas do edifício Pirelli, em Milão, que resultou num desempenho tão bom ou melhor do que o das melhores fachadas contemporâneas, o custo foi 20% menor do que uma proposta que existia de substituição completa, apresentada por uma outra equipe que considerou as fachadas existentes como irrecuperáveis. Por esses dados, uma restauração criteriosa custa menos do que renovações radicais e não inviabiliza o reaproveitamento da obra para funções contemporâneas, tanto no que respeita a questões práticas, como de uso e desempenho, quanto econômicas. Mas uma intervenção criteriosa, né, por ser fundamentada, fruto de um processo multidisciplinar, com projeto memorial pormenorizados, a margem de lucro provavelmente, mas não necessariamente, será menor, mas ainda assim a operação pode ser viável, né? Então é essencial não confundir viabilidade com lucro máximo, nem uma legítima necessidade de rentabilidade com ganância desenfreada. Decretar a preservação como inviável escamoteia um outro problema subjacente. Os dados da Transparency International, essa ONG que se ocupa da corrupção no mundo, mostram que o setor de obras públicas e construção civil é um dos mais corruptos no mundo. E que também, segundo o Rickfert, a partir da análise desse relatório, 78% do dinheiro de corrupção do mundo passa pela construção. Eu acho que nós precisamos estar muito cientes dessas questões, pois, né, por vezes, o discurso da liberdade de criação do arquiteto, da inaplicabilidade dos princípios teóricos, da inviabilidade econômica está a serviço, na verdade, de um capital altamente especulativo, do lucro a qualquer custo e, possivelmente, da corrupção, em detrimento do interesse abrangente da sociedade, levando em conta a longa duração, que é o que deveria prevalecer. É preciso também reafirmar, né, que os aspectos culturais, entre eles os envolvidos com patrimônio histórico, devem ser mobilizados para a melhoria da qualidade do ambiente em geral, para a melhoria da qualidade de vida e também para o combate das mudanças climáticas, como bem enfatizou a presidente do ICOMOS Internacional, Teresa Patrício, na reunião dos ministros da cultura do G20 em Roma no ano passado, né? Então, retomando alguns aspectos, né, a deformação e perda de elementos identitários, ela não tem a mesma premência nem traz consequências tão devastadoras em curto prazo, quanto eventos climáticos extremos ou crise epidêmica como a que estamos atravessando. Por outro lado, a longo prazo, né, esses bens culturais que são um importante contrapeso para ampliar a nossa conscientização sobre os problemas do presentismo, por mostrar em seu corpo o tempo alargado, né, eles são importantes para entender e relembrar lutas políticas, ou a citada luta por melhores condições de trabalho e de salários mais dignos, o que é um considerável antídoto contra reducionismo e negacionismo, como foi o caso do tombamento aqui em São Paulo das instalações do DOI-CODE. É importante saber que o patrimônio pode ser um colírio, né? Porque na medida em que há muitos bens, muitos belos, mas ele pode ser também um chamado, porque se pimenta nos olhos dos outros não arde, às vezes é necessário pimenta nos olhos de todos nós para enfrentarmos memórias que são difíceis e que nós não podemos deixar de encarar, pois os riscos de apagamento são enormes e colocam em risco os direitos humanos. Né? O patrimônio industrial, o patrimônio cultural são relevantes por diversos motivos e para diversas áreas do conhecimento. E aí, indo para um lado um pouco mais prazeroso, inclusive para o paisagismo, né? E também, como dito, para a ecologia, além de ajudar a entender e problematizar
a inserção das estruturas no território, no tempo e nos espaços, e essas estruturas e uma leitura crítica pode ser um importante fator, né, a contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente e promoção de qualidade de vidas mais dignas e cidadania mais plena. Isso não é pouco, mas é um trabalho lento, com resultados palpáveis, mas não altissonantes e nem que se dão no curto prazo. E a nossa obrigação, acho que de todos aqui presentes, tornar essas questões mais visíveis. Obrigada.